pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marden Moura com você para juntos termos mais uma aula de filosofia em que nós abordaremos, tá, a filosofia da ciência. E para a gente entender direitinho do que trata a filosofia da ciência, nós precisamos entender que a concepção de ciência que nós temos hoje é uma concepção de ciência que não existia, por exemplo, antes do século XVII, na antiguidade, por exemplo, no mundo medieval. Por quê? Veja, no mundo antigo, a concepção de ciência e a palavra ciência era uma palavra que era utilizada para designar vários campos do saber. Por exemplo, ética, metafísica, filosofia, tá? Política, tudo isso era considerado ciência. Só que depois da chegada, do advento do mundo moderno e pouco a pouco desse acontecimento moderno de introduzir um método específico dentro da revolução científica do século XVII, a noção de ciência ela foi ressignificada, gerando assim essa concepção de ciência que nós temos hoje, que nós chamamos uma concepção de ciência moderna, que vai aí subsistir e se tornar propriamente a ciência até o século XX. E Marden, por que isso aconteceu? Vamos lá, pessoal. A concepção de ciência anterior à Revolução Científica não criava um método para aplicar em relação às disciplinas ou às áreas do saber, para saber se essas disciplinas ou áreas eram científicas ou não. Dentro da Revolução Científica, nós temos aí o descobrimento de um método específico que a partir de agora vai ser usado como critério para determinar o que é científico e o que não é científico. Esse método, ele possui algumas etapas, como a observação, a formulação de hipóteses e os experimentos. Esse método é um método experimental interligado à matemática e ao método indutivo. Lembre-se de que o método indutivo é um método que, ao analisar particularmente cada caso, faz com que, depois de várias análises, nós consigamos realizar uma generalização, ou seja, partimos de observações particulares para leis universais. E aí, o que acontece? Apenas aquelas disciplinas que puderam ser comprovadas pelo crivo, pelo critério desse método experimental, são as ciências que, de fato, se tornarão, né, aquelas ciências que estão, né, no cume, no lugar mais alto do conhecimento e do saber. Entre elas, o que é que vai estar? A física. É por isso que a física moderna, a física clássica, é, por assim dizer, a primeira ciência que transforma, por exemplo, o modo de ver ciência das pessoas dentro do mundo moderno. Uma das pessoas que tem essa concepção de que agora todas as coisas que nós observamos na natureza, no mundo, devem ser resolvidas cientificamente, foi o Auguste Comte. E nós sabemos que Auguste Comte é criador do chamado positivismo. O positivismo era empregado por Comte para designar, tá, o conhecimento superior ao qual as pessoas de sua sociedade poderiam chegar ao aderir essa explicação dos fenômenos que nós vemos, fenômenos naturais, a partir dessa concepção de ciência moderna, que é uma ciência experimental. Foi justamente para evidenciar essa ideia positivista que Comte criou a chamada teoria dos 3 estágios, no qual o terceiro estágio, o estágio mais elevado, traria justamente como nome o estado positivo. Por quê? Porque nesse estágio as pessoas chegariam, tá, ao cume do conhecimento e poderiam observar aquilo que acontece dentro da nossa realidade e ter um entendimento sempre e a partir da ciência. Então, Auguste Comte
e outros filósofos da ciência serão abordados no decorrer das próximas aulas, ok? Bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!